Sabia que muitas crises de reputação são agravadas por ações de marketing mal planeadas? É isso mesmo, e neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos, vamos analisar os 10 erros mais comuns que as equipas de marketing cometem durante crises de comunicação. Vamos falar da falta de planeamento, de mensagens desalinhadas e estratégias reativas, explicando, claro está, como evitar estas armadilhas. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? A gestão de crises não é apenas um desafio de relações públicas, é também aqui um teste ao marketing estratégico de qualquer organização. E neste episódio vamos precisamente olhar para os erros mais comuns que as equipas de marketing cometem na gestão de crises de comunicação. As crises, como sabemos, são momentos críticos que podem arruinar anos de trabalho em poucos dias ou até horas, e no marketing a pressão é ainda maior. São necessárias respostas rápidas, campanhas ajustadas e estratégias que protejam aqui a reputação da marca sem comprometer, obviamente, os valores da organização. Porém, e na prática, muitos erros são cometidos, desde comunicações desalinhadas até ações que parecem superficiais ou descredibilizadas. Então, vamos ver quais são os 10 erros mais comuns no marketing quando uma crise acontece. Comecemos então, obviamente, pelo erro número 1, que tem a ver com a falta de um plano de crise e, quando este existe, não ser integrado no marketing. O que é que eu quero dizer com isto? A maioria das empresas não tem um plano de gestão de crises e esse é logo o primeiro erro, sendo que quando esse plano existe, na maioria das vezes, não envolve de modo organizado a equipa de marketing. Isto, sem integração, o marketing atua em improviso e muitas vezes em contradição com as relações públicas, e isto é, na maioria das vezes, fatal. Como é que nós podemos solucionar? Obviamente, desenvolver um plano de crise que inclua estratégias específicas para as áreas de marketing digital, publicidade e branding, ou seja, também alinhar todas as equipas em simulações regulares de crise. É realmente fundamental. O erro número 2 tem que ver com a questão da comunicação reativa em vez de proativa. Muitas vezes as equipas de marketing aguardam para, permitam-me aqui a informalidade, para ver o que vai acontecer, entre aspas, antes de agir. Isso resulta numa percepção da falta de liderança e deixa aqui espaço para que a narrativa da situação seja dominada por outros, que escale e que ganhe até significados ainda mais contraditórios. Qual é que é a solução? Nós temos que fazer algumas perguntas muito importantes em cada ação de marketing ou de comunicação que estamos a desenvolver. O que é que pode correr mal aqui? Qual é o pior cenário possível nesta campanha ou nesta ação? São perguntas obrigatórias nesta era da digitalização e da desinformação. Devem ser preparadas respostas e estratégias imediatas para crises previsíveis, sim, porque a maioria delas são previsíveis, e devemos ainda ser proativos, porque ser proativo reforça a confiança pública e, acima de tudo, a transparência. O erro número 3 está relacionado com campanhas publicitárias mal calculadas. Um erro clássico é continuar campanhas de marketing como se nada tivesse acontecido. Isto cria, obviamente, dissonância cognitiva no público que sente que a marca está a, entre aspas, ignorar o problema. Então, o que é necessário aqui? Importa equacionar pausas, ou seja, às vezes é preciso pausar campanhas em curso e avaliar o tom e o conteúdo antes de decidir continuar, ou mesmo, em caso de necessidade, ajustar mensagens de forma a demonstrar consciência da crise. Como erro número 4, sublinho aqui a subestimação do impacto nas redes sociais. As redes sociais são o epicentro de muitas crises modernas, mas as equipas de marketing com alguma frequência tendem a subestimar o seu impacto ou falham em responder adequadamente. Não será assim tão grave, vamos ver o que é que acontece. É importante aqui implementar ferramentas, obviamente, social listening para monitorar
autorizar menções à marca e preparar respostas rápidas e empáticas. Temos mesmo que sentir aqui, tomar aqui o pulso àquelas que estão a ser as sensações, as ideias percepcionadas no âmbito das pessoas nas redes sociais para agirmos em conformidade. Temos que desligar aquele que é o nosso opinómetro pessoal ou o nosso opinómetro em equipa para irmos a dados, a factos, e esta social listening é efetivamente muito importante para termos uma percepção real de como a mensagem está a ser interpretada e não como é que nós achamos que a mensagem está a ser interpretada. Erro número 5 tem que ver com mensagens generalistas ou vagas. Em momentos de crise e situações mais delicadas, o público espera transparência, e mensagens que parecem calculadas, evasivas ou demasiado polidas minam aqui a credibilidade da marca. Portanto, nestes níveis de delicadeza de situações, há que comunicar com clareza e autenticidade, ponderar ainda mostrar vulnerabilidade, quando necessário, obviamente, reforça aqui a empatia. Como erro número 6, destaco a tentativa de virar a página demasiado cedo. É comum vermos marcas lançarem campanhas para tentar desviar aqui a atenção da crise, sem primeiro resolver o problema na raiz, e o resultado qual é? É mais desconfiança. Portanto, como é que se soluciona? Devem-se priorizar ações concretas para resolver a crise ou a situação antes de avançar para campanhas de rebranding ou distração. Com o erro número 7, aponto o desalinhamento entre o marketing e as relações públicas, que é aqui um ponto realmente mesmo muito sensível. Quando o marketing e as relações públicas não comunicam, surgem mensagens contraditórias e aumenta o nível no ruído na comunicação. Isto aumenta também a confusão e prejudica a reputação. Lembrar que nós estamos a trabalhar todos no mesmo sentido, não de uma forma separada, por muito que as plataformas possam aqui ser diferentes ou ser convergentes. Na verdade, aqui a situação é uma e devemos estar aqui perfeitamente coordenados. Deve-se então garantir que todas as equipas, incluindo agências externas, no caso de existirem, estão alinhadas numa estratégia única de comunicação. Com o erro número 8, aponto aqui o foco no produto em vez do público. Algumas campanhas de crise concentram-se exclusivamente no produto ou no serviço, ignorando aqui o impacto humano da situação. Importa aqui, então, colocar as pessoas no centro da narrativa, mostrar empatia e preocupação genuína com os afetados, dependendo, obviamente, aqui do contexto. Isto é realmente muito importante. Como erro número 9, tem aqui a questão de não se medir o impacto das ações de marketing durante a crise. Mais uma vez vamos aos dados, e sem dados não é possível avaliar se a estratégia está a funcionar ou se está a agravar a crise. É uma espécie de termómetro da gestão da situação delicada que temos que estar constantemente a monitorizar. Portanto, há que utilizar métricas específicas de gestão de crise, como análise de sentimento, alcance social e índices de confiança pública. Por último, e como o erro número 10, tem a questão da falta do follow-up pós-crise. Muitas equipas de marketing tratam a crise como um evento isolado e não comunicam o que foi apreendido, com 2 Es, apreendido ou feito para evitar problemas futuros. E criar campanhas internas entre equipas, e mais uma vez, havendo ou não agências internas, externas, o que for, é importante fazermos aqui um follow-up que demonstrem os passos tomados pela empresa, pela organização, pelas equipas, de forma a prevenir crises semelhantes, e isto é realmente muito importante. Pegando então nestes 10 erros, partilho 3 princípios importantes sobre o papel do marketing na gestão de crises de comunicação. O ponto número 1 tem que ver com a antecipação, ou seja, criar planos integrados com monitorização ativa e cenários pré-definidos. Com o ponto número 2, autenticidade, isto é, adotar uma comunicação humana, clara e transparente. E muitíssimo importante, em terceiro lugar, a ação antes do marketing. O que é que isto significa? É simples e claro. Resolver o problema antes de o comunicar. Porque neste contexto, sem ações concretas, o marketing parece o quê? Parece vazio, e sabemos que não é esse o papel
do marketing. Na verdade, como é que tudo isto se estrutura e se organiza? Como é que se passa da gestão de crise à gestão de marketing? Que estratégias devem então as marcas e as equipas de marketing e de comunicação adotar em contexto de crise? É precisamente sobre este tema que darei uma formação prática na Academia APAN, da Associação Portuguesa de Anunciantes, com início já no dia 20 de janeiro. O curso chama-se Da Gestão de Crise à Gestão de Marketing e Estratégias para Marcas em Contexto de Crise e irá equipá-lo com ferramentas indispensáveis para antecipar, gerir e transformar crises em oportunidades de crescimento. Descubra como criar aqui um plano de crise robusto, comunicar eficazmente em cenários críticos e alinhar a recuperação com uma estratégia de marketing. Aprenda ainda a enfrentar desafios online, como comentários negativos e fake news, e lidar com situações offline, desde problemas com parceiros até crises em eventos. Prepare-se então para proteger o presente e construir o futuro da sua marca. E pronto, obrigada por ouvirem mais este episódio do É Comunicar que nos entendemos. Espero que estas ideias vos ajudem a evitar erros e a gerir crises de forma mais eficaz. E por último, lembrem-se que tudo se saberá. Portanto, no marketing como na vida, a transparência e a verdade são os melhores aliados. Até à próxima. Como destaque desta semana, trago-vos como sugestão de leitura a Marketeer, até porque é precisamente de marketing que falamos neste episódio. A Marketeer sai todos os meses na sua versão papel e fala-nos de marcas, marketing e negócios. Para quem gosta de acompanhar estes temas, é de facto uma referência a nível nacional. Fica aqui esta sugestão. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!